andar com Deus. Eu quero olhar alguns encontros que pessoas tiveram com Jesus por meio dos evangelhos, porque a reação desse encontro com Jesus, ele nos explica muita coisa e nos desafia muito. Às vezes a gente vai vivendo aquela vida tranquila, né? Não balança, não mexe nada, e Jesus quer ter um encontro conosco que é transformador, que vai virar a nossa vida meio que de pernas para o ar. Eu quero olhar alguns desses encontros e ver o que nós conseguimos aprender. E a primeira pergunta que eu tenho é: se você pode escolher com quem você quer andar, qual que é o teu círculo de amizades? Com quem que você naturalmente, se bobear, você vai conversar com essa pessoa? Ou com esse tipo de pessoa, ou com estas pessoas? Quem são os seus amigos naturais? Às vezes você se esforça para ser amigo de mais alguém, ou para falar de Jesus, ou porque é um parente, ou porque é um conhecido. Às vezes você se esforça para falar com o vizinho, etc. Mas quem são as pessoas às quais você se sente naturalmente atraído? Seja na faculdade, no trabalho, na vizinhança, na igreja. Eu quero propor a você que essas pessoas vão influenciar você, e você vai ser marcado por elas. O seu jeito de falar, as suas palavras. Eu sei que algumas pessoas não acreditam nisso, mas se você começa a andar com um tipo de pessoa, você começa, que você gosta, você começa a pegar algumas dessas ideias, algumas das expressões, algumas das posturas, o linguajar. Não é que você copia, você naturalmente vai se envolvendo com essas pessoas. E você começa a mostrar sinais da influência. Por isso eu creio que a Bíblia diz que homens como Enoque, Noé, Moisés, entre outros, andavam com Deus, e dava para ver. Essas pessoas, não é que eles andavam rezando, orando e cantando. O modo deles de falar, as coisas que eram importantes, dava para ver. Parece que em qualquer conversa Deus entrava. Quando eles tinham que tomar umas decisões, você percebia, puxa, essas pessoas, o que Deus faria aqui? O que Deus quer que eu faça? Elas não iam tomando as decisões assim, de qualquer jeito, correndo. Eram decisões focadas na pessoa de Deus. Por isso, de novo, que eu quero falar sobre esses encontros com Jesus. E o primeiro encontro que eu quero falar é o encontro de Jesus com Nicodemos. Abra comigo, então, em João capítulo 3. João 3, versos de 1 até 15. João 3,16 é talvez o versículo que nós mais conhecemos. E ele está bem na sequência, ele meio que, ali aquela fase de 16 até 21, ele conclui a conversa que ele teve com Nicodemos, mas eu quero olhar o encontro, especialmente. Então abra aí comigo João, capítulo 3, versos de 1 até 15. E logo de partida nós descobrimos algumas coisas sobre Nicodemos. Eu quero ler versos 1 e 2 e eu vou comentando pouco a pouco, conforme a gente vai expondo o texto. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Primeira característica que ele cita de Nicodemos é que Nicodemos era um fariseu. Os fariseus, no meio da igreja evangélica, sofrem de uma péssima reputação. Fariseu é do mal, como diz a gurizada. Deixa eu tentar resgatar um pouquinho a imagem dos fariseus. Eles não são tão terríveis assim, ou não eram tão terríveis assim, embora eram os principais opositores a Jesus. Porque os fariseus, eles eram essencialmente religiosos. A essência do farisaísmo era um profundo apego à lei do Antigo Testamento, tanto que muitos deles decoravam todo o Antigo Testamento. Não só a lei, mas todos os livros do Antigo Testamento, e inclusive comentários que rabinos tinham feitos a respeito daquele livro. Eles eram estudiosos da palavra, eles conheciam a Bíblia. O problema
é que eles foram picados ou infectados por um vírus fatal para a fé, que é o vírus do mérito. Eu acredito em meritocracia em muitos contextos. No respeito à fé, não existe meritocracia, a não ser o mérito de um, que é Jesus, que morreu na cruz. Ele, acabou. Não dá para você ganhar a salvação por mérito. E os fariseus, eles chegavam no Antigo Testamento, na lei, e procuravam entender, e falavam, tem uma lei aqui, então eu tenho que cumprir essa lei. Porque se eu cumprir essa lei, eu serei justo. E se eu for justo, eu vou para o céu. Eu teria vida eterna. A grande pergunta para os fariseus é, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para que meu corpo não acabe ali na cova? O partido, ou o grupo que se opunha aos fariseus, eram os saduceus. Os fariseus acreditavam que depois da morte havia vida. Os saduceus achavam que não. Morreu, acabou. Então, os fariseus ficavam preocupados, já que há vida depois da morte, para onde eu vou? Como é que vai ser o resto da minha vida? O que vai acontecer? Essa era uma grande pergunta. E certamente Nicodemos era um fariseu, como diz aqui, mais do que isso, diz que ele era uma autoridade entre os fariseus. O fato dele ser uma autoridade significa, entre várias coisas, que ele era um mestre, era muito conhecido, ele provavelmente era um estudioso, gastava todo o seu tempo, devia ter recursos próprios, e ele gastava todo o seu tempo estudando a Bíblia, estudando a Torá, discutindo com outros mestres, e além disso, provavelmente ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio seria como um senado religioso em Israel. Eles não tinham tanto poder político, tinham algum poder político, mas os romanos é que dominavam, então todo o poder político que eles tinham era o poder que Roma permitia que eles tivessem. Mas eles definitivamente tinham todo o poder sobre a vida religiosa, as crenças, as regras, o dia a dia do povo judeu. Tanto que Jesus foi julgado pelo Sinédrio, mas eles não podiam matá-lo. Mandaram ele para o cônsul para ser avaliado e depois Pôncio Pilatos o enviou de volta. O fato é, esse era um homem que era uma autoridade, ele era respeitado, ele fazia provavelmente parte desse sinédrio, no entanto, ele escolhe ir conversar com Jesus de noite. E é curioso porque o texto diz exatamente isso. Ele veio a Jesus à noite. E para nós, nada mais natural, né? O cara trabalha o dia inteiro, Jesus estava cansado, ele também foi para casa, tomou um banho, fez um lanchinho, né? Pegou o metrô e foi visitar Jesus. Nada disso. Normalmente, naquela época, em Jerusalém, Jerusalém era um lugar perigoso. Havia muita briga, havia muitos assaltantes. A gente acha que Porto Alegre é ruim, era pior, tá? Porque não tinha muito policiamento. Então, o que é que as pessoas faziam? Escureceu, você tranca as portas, fica dentro de casa, não tinha energia elétrica, e acabou o dia. Só no dia seguinte, ao raiar do dia, saímos de novo. Então, ele escolhe vir à noite. A noite era onde os adúlteros saíam de casa, os ladrões saíam de casa, os corruptos saíam de casa. E Nicodemos sai de casa sem que ninguém o visse, provavelmente, para conversar com Jesus, porque ele era um judeu de muita importância. E naquela época Jesus era um agitador. Esse cara não quer ser visto conversando com Jesus. Pega mal. Ia diminuir o ibope dele, a influência dele. Mas ele chega para falar com Jesus e logo de cara ele reconhece. Eu diria que não chegam a ser 3 perguntas, mas é como se ele fosse fazer 3 perguntas para Jesus, ou 3 inquietações. A primeira delas nós já lemos, diz assim: ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Você tem andado com Deus. É o que ele está dizendo. Você ensina da parte de Deus, porque os sinais maravilhosos que você faz têm a ver com Deus. Só pode ser de Deus. Eu reconheço em ti a autoridade. E esse é o homem do mais alto escalão da religião judaica. Ele estava lá no topo, ele decidia as coisas. Ele chega para Jesus e fala: tu andou com Deus.
Tu vem da parte de Deus. Deus está contigo. Óbvio. E ao conversar com Jesus, ele faz isso. E aí Jesus responde. E se você prestar atenção, ele não fez nenhuma pergunta. Ele falou, olha, nós sabemos que você vem de Deus. Aí Jesus responde. Responde o que se ele não fez pergunta? Eu creio que ele tinha uma pergunta que era a pergunta principal dos fariseus. Como é que eu faço para ganhar a vida eterna? Como é que eu faço para entrar no reino? E talvez dentro dessa pergunta, o que me falta fazer? Porque esse era o sistema do fariseu. Ele pegava uma longa lista de regulamentos, regras, ordens, mais de 600 leis, e ele queria cumprir todas. Ele queria zerar a conta, para ser justo diante de Deus. Então, como tinha aquela enormidade de leis, e haviam algumas que você não sabia se estavam bem aplicadas ou não bem aplicadas, se era assim ou não era assim, o fariseu vivia em permanente pânico de que eu esqueci uma delas. Ou quem sabe tem uma regra que é mais rigorosa do que a que eu sigo. É melhor garantir, vou seguir a mais rigorosa. E aí tinha um cara que falava, não, agora tem que ser assim. E para vocês terem umas ideias, os fariseus, por exemplo, no sábado era proibido o trabalho em Israel. Essa é a lei. Não vai trabalhar no sábado. No sábado é um tempo de cultuar a Deus. Aí os judeus começaram a pensar e os fariseus falaram, sabe de uma coisa? Não pode cuspir no chão no sábado. Você fala, o que é que tem cuspir no chão a ver com trabalho? Teve um rabino, isso é histórico, gente, é registrado, que falou assim, se você cuspir no chão, você vai umedecer o pó. E ao umedecer o pó, pode ser que tenha uma semente enterrada lá que você não sabe. E se você umedecer o pó em cima da semente, pode ser que nasça uma... Você plantou no sábado, pecado, não pode trabalhar no sábado. Vocês dão risada porque vocês não viviam naquela época. Já pensou, o que eu faço então? Gente, era uma paranoia. Será que eu estou errando? Será que eu estou... Então, a grande pergunta do fariseu é, como é que eu faço para ganhar a vida eterna? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Qual a regra que me falta cumprir? Ele puxava a tabelinha dele, está aqui, me dá mais uma regrinha. Me dá mais uma coisa para eu mostrar, flexionar meus músculos espirituais e dizer que eu sou digno. Por que eu acho que é essa pergunta? Porque a resposta de Jesus, no verso 3, parece que não tem nada a ver com o que ele disse. Nicodemos chega e falou, você é de Deus. E Jesus, em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não falei nada disso, Jesus, eu falei que tu vem de Deus. E Jesus vem falar de nascer de novo. A expressão nascer de novo, em alguns contextos, pode ser traduzida também como nascer de cima. No caso, provavelmente é nascer de novo, porque logo a seguir ele pergunta se ele pode entrar na barriga da mãe de novo. Então, obviamente, era nascer de novo. Então, Jesus introduz um ensino que confronta, porque Nicodemos está com a listinha na mão, na mente, né? Vai, me dá mais uma para eu completar minha listinha. E Jesus fala, cara, tem que começar do zero, tem que nascer de novo. Ele fala, não, para. Cara, das 635 leis eu já cumpri 632, faltam 3. Vamos completar essa lista aqui, vai. Jesus fala, cara, tem que nascer de novo. Tem que começar do zero. E essa pergunta para ele é um confronto total. O que leva então à segunda inquietação. Na verdade, a segunda inquietação dele tem a ver com a expressão de piedade e tarefas. Deixa eu explicar isso. O fariseu não era bobo, do tipo, vou matar um cordeirinho, Deus vai ficar feliz comigo. Na verdade, ele entendia que piedade, que é um termo que hoje significa ter pena, na verdade ele significa andar com Deus. Esse andar com Deus é piedade, é ter uma vida devocional. Então ele falava assim, uma vida devocional demonstra, ou é demonstrada no seu modo de viver. Se você anda com Deus, isso afeta a sua vida. Então, quem anda com Deus faz sacrifício. Ele sabia que não era o sacrifício
que fazia dele piedoso. Mas se eu sou piedoso, eu faço sacrifício. Se eu sou piedoso, eu cumpro a lei. Se eu sou piedoso... Então ele ficava preocupadíssimo de cumprir tudo para provar para Deus e para os outros, talvez mais para os outros que para Deus, que ele era alguém que andava com Deus. Então virava uma coisa meio de aparência. Então, essa é a regra. E ele pensando assim, mas, cara, eu vivi minha vida inteira, eu sou representante do sistema que diz, se você cumprir a tabela, tu é religioso. Se você cumprir a tabela, tu anda com Deus. E tu vem me falar de nascer de novo? Como assim nascer de novo? Que pergunta é essa? Ele fala, eu tenho sido religioso, eu tenho cumprido os preceitos da religião. E aí ele faz a pergunta ridícula, né? Como alguém pode nascer sendo velho? Verso 4. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus então dá uma resposta que aí o deixa mais atormentado ainda. Ele diz assim, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Não basta a água, é necessário o Espírito. Quando você tem a oportunidade de visitar uma sinagoga, pela graça de Deus nós visitamos alguns anos atrás, é muito interessante que várias delas têm um tanque, onde as pessoas mergulhavam antes de prestar culto a Deus. Era um ritual de purificação. Você fala, mas naquele lugar árido, exatamente. E tem algumas que tinham assim, mais de 10 tanques. Então antes de entrar na sinagoga, para alguns dos rituais, para algumas das coisas, a pessoa tomava um banho inteiro para poder entrar. Então o que Jesus está querendo dizer aqui é, não basta passar pela água. Você precisa também do Espírito. E como ele ficou surpreso, tanto que Jesus diz, não se surpreenda, ele fala, quem nasce da carne é carne, quem faz comportamento ou tarefa ou ritual religioso, é só isso. Agora o Espírito é uma coisa que a gente não pega, não controla, não mede, não calcula. Não existe tabela para o Espírito Santo. E repara bem que ele não está criticando o bom comportamento, ele não está criticando as coisas boas que as pessoas faziam. Ele diz, água é só água. Se não tem o Espírito, é só isso. Como é que a gente sabe se está andando com Deus ou não? A proposta de Nicodemos é assim, eu achei que eu estava no caminho certo. Eu era batizado, eu fiz o curso de novos membros, eu dava o dízimo, eu ia no grupo pequeno, eu lia a Bíblia inteira em 40 semanas, eu frequentava os cultos, todas as minhas bases estão cobertas, preenchi a tabela. E tu vem me dizer que tem que nascer de novo? E Jesus diz, cara, isso aqui tudo é muito bom, mas se você não nascer de novo, se você não tiver esse mover do Espírito no teu coração, isso aqui é só esforço humano. A palavra de Jesus, gente, é uma palavra, para mim pelo menos, de profunda esperança. Eu quero que vocês acompanhem, eu sei que vocês conhecem isso, mas todas essas coisas boas que eu mencionei, batismo, novos membros, e culto e tudo mais, elas são boas e elas têm um valor espiritual se dentro de mim o Espírito Santo me move para cumprir essas coisas. Se eu cumpro essas coisas para que todos achem que eu sou espiritual, é perda de tempo. O nome disso é hipocrisia. Não conta ponto, tá? Aliás, tira ponto. É ruim. Não a coisa em si, mas a atitude de vou dar uma enrolada em Deus. Vou fazer com que Deus pense que eu sou
quando eu não sou. O que Jesus está dizendo é, o Espírito Santo, ele sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. E a última frase deveria nos deixar assustados. No bom sentido, não quero realmente criar medo, pelo contrário, me enche de esperança. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. A grande pergunta é, você é nascido do Espírito? Você ouve o Espírito Santo? E eu já expliquei antes que alguém fique preocupado. Eu acredito que algumas pessoas ouvem mesmo, tá? Ouvem uma voz que vem de Deus. Não é meu caso. Acredito que não é o caso da grande maioria de nós. Mas volta e meia eu sinto o impulso do Espírito Santo no meu coração. Eu me sinto levado ao arrependimento. Eu sinto vergonha do meu pecado. Eu preciso procurar alguém. Algum tempo atrás um amigo meu me contou essa história, que ele falou, sabe, Deus apertou meu coração, eu tive que ligar para um cara que eu tinha ofendido 6 meses, 1 ano antes, e o cara não entendeu nada, e eu falei, cara, eu te tratei de um jeito errado, eu quero te pedir perdão. E o cara, não, você foi ruim mesmo. Eu sei, eu fui ruim mesmo. Por quê? Ninguém estava vendo, ninguém estava assistindo, mas o Espírito Santo te moveu a isso. O Espírito Santo é aquele que quando você abre a Bíblia às vezes, e eu gostaria que fosse todas as vezes que eu abro a Bíblia, infelizmente não é, mas graças a Deus com bastante frequência eu abro a Bíblia, e existe aqui uma coisa que toca o meu coração, mexe comigo. É mais do que só, preciso ler esse capítulo, vou ler esse capítulo. Pá, que chato, mas vamos ler rapidinho, vai. Respondeu-lhe Jesus, que temos nós em comum, mulher, a minha hora ainda não chegou, sua mãe disse aos serviçais, façam... Isso aqui não faz sentido. O mover do Espírito é quando você tem vontade de andar com Deus. Você tem saudade de estar com Deus. Isso é mover do Espírito. Você não controla, você não encaixota, você não vende, não compra, não produz, porque é o mover do Espírito. Alguém que é nascido de novo não fica igual. Alguém que é nascido de novo não vive a sua vida num constante esforço moral para ser um pouquinho melhor. Alguém que é nascido de novo não é aquele que fala assim, até aqui é pecado? Não, não é. E até aqui? E aqui eu posso vir então? Não, aí é pecado. Ah, mas você que está dizendo, eu acho que não é. Tem um amigo meu que diz que não é. E ele fica assim, o mais perto que ele pode chegar do pecado. Gente, isso não é a atitude de quem é nascido de novo. Quer dizer que quem faz isso não é nascido de novo? Não é isso que eu estou dizendo. A atitude do nascido de novo é ouvir o Espírito e falar, como é que eu posso andar com Deus? A questão da linha do pecado se torna irrelevante, porque ele fala, eu quero andar com Deus. O pecado é atraente, por isso que eu vou fugir dele, eu vou andar com Deus. Eu quero estar com Deus. Eu percebo muitas vezes entre nós aquela pergunta de, será que isso aqui é pecado? E até aqui, pode? E isso aqui, pode? E será que eu posso chegar até aqui? E agora? Não, mas acho que isso é preconceito teu, hein? Isso é legalismo. Quem é você para dizer como é que está meu coração? Percebe como é a pergunta errada? É assim, até onde eu posso chegar perto do erro? O nascido de novo, o Espírito move, faz com que ele ande em direção a Deus, faz com que ele caminhe para Deus. É a proposta totalmente diferente do que Nicodemos conhecia. Nicodemos conhecia a proposta das proibições. Não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode. E se você cumprir todos os não podes, você terá andado com Deus. Jesus fala, esses não podes podem ser úteis, mas andar com Deus é o Espírito te movendo e te levando para perto de Deus. Você fica com vontade de andar com Deus. Claro que o pecado continua tentando, mas você olha para o pecado e fala, pai, eu não quero isso não. Ah, mas de vez em quando você cai? Claro que cai. Você cai, pede perdão e volta para cá. Você conviver, trabalhar, conversar com um cristão que é nascido de novo, se ele não é nascido de novo, ele não é cristão, tá? É só religioso.
Mas com o nascido de novo é uma alegria. Porque a pessoa chega para ti, e eu já tive várias conversas dessas, que a pessoa fala assim, Daniel, nessa situação assim, o que eu devo fazer? E às vezes eu percebo que a pessoa já sabe, eu digo, tu sabe o que você tem que fazer. Eu sei, mas é difícil. Falei, mas o que você tem que fazer? Eu tenho que fazer isso, isso e isso. Por quê? Porque eu acho que é o que Deus está me dizendo. Então, cara, vai. E isso é alguém que é nascido de novo. Ele não vem te perguntar até que ponto eu posso chegar, o quão longe eu posso andar de Deus, o quão mais a sua visão é preconceituosa, mas não é assim. Ele faz o contrário, ele fala, eu quero andar com Deus. Como é que eu faço para andar com Deus? Como é que eu faço para viver com Deus? Essa resposta de Jesus, essa explicação, obviamente deixou Nicodemos ainda mais inquieto. Para você não ficar preocupado, no final da vida, no final dos evangelhos, nós percebemos a presença de Nicodemos agora como um discípulo de Jesus. Mas há uma terceira inquietação que ele faz, a pergunta que ele faz no verso 9 perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Percebe? Ele está aqui no sistema dele, faz para merecer, faz que tu prova, e Jesus fala, cara, siga, deixa o Espírito Santo transformar, nasce de novo. E isso aqui vem atrás. E aí ele entra em confusão, ele entra em, como a gente diz, em parafuso e fala, como pode ser isso? Toda a sua religiosidade meritória cai por terra. Por isso que Jesus pode dizer para o ladrão na cruz, que provavelmente nunca obedeceu nenhuma lei de Israel, olha, eu te digo, hoje à noite, hoje tu vai estar comigo no paraíso. Por quê? Porque não é por mérito. E Jesus então explica isso a ele. Verso 10. Nesse sentido é que é importante a gente fazer essa distinção. O gesto pode mostrar a fé. Por isso que é confuso, né? Então, a pessoa que passa pelo batismo, pela classe de novos membros, faz isso, quer dizer que ele está querendo merecer a salvação? Não. Depende do coração. Em geral, se você está andando com Deus, Deus vai te levar a fazer uma série de coisas. Eu conheço pessoas que abandonam empregos excelentes para servir a Deus, levantando sustento. Alguns deles custeando o próprio ministério deles. Eu sei de pessoas que largaram carreiras promissoras para isso. Eu sei de pessoas que continuaram nas suas carreiras, mas assim, investindo profundamente no reino. Então, o gesto, ele mostra a fé. É o que diz em Tiago. Você fala da sua fé sem obras? Me mostra as obras que eu vou ver a fé. O resumo que eu posso fazer é o seguinte: se você nasceu de novo, vai dar para ver. Se nada aconteceu, se não mudou nada na tua vida, você é apenas um cara mais bonzinho, e você sabe que é tudo mérito seu, é esforço seu, é autodisciplina sua, eu te convido a examinar profundamente se você realmente nasceu de novo ou não. Talvez tu seja como Nicodemos, que era um líder religioso da sua nação, mas não tinha nascido de novo. Jesus então responde, a partir do verso 10. Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E aí ele introduz mais uma no verso 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ele está descrevendo uma passagem em Números 21, versos 4 a 9, mais ou menos, em que o povo de Israel, para variar, resmunga
né? Deus já fez eles passarem pelo Mar Vermelho, Deus já mandou o maná, Deus já mandou as codornizes, Deus já eliminou o exército egípcio, Deus já abençoou esse povo. Aí o povo fala, mas que porcaria, por que nós não morremos lá no Egito? Tem que comer esse pão que nem gostoso é, que droga, que porcaria, e ficam resmungando. Aí Deus manda uma praga de serpentes no acampamento. E picavam e pessoas morriam. Eu sei que quando eu falo serpente, tem pessoas que arrepiam só do nome, né, serpente. Mas aquelas lá eram mortais. E pessoas começaram a morrer. E aí então o povo clamou e falou, Moisés, nós pecamos. E Moisés deve ter falado, grande novidade, eu sabia. Pois Moisés, nós pecamos, ora a Deus. E aí Deus faz uma coisa estranhíssima. Deus fala, Moisés, faz uma serpente de bronze. Faz uma estátua de uma serpente, põe ela num pedaço de pau e levanta no meio do acampamento. Quem for picado pela serpente, olha para a serpente de bronze e ele vai ser salvo. Ele vai ser curado. Agora, de novo, o povo de Israel não era estúpido. Espera aí, o cara picou aqui, ó, o veneno está aqui, não está nascendo lá. Eu olhar para lá não vai tirar o veneno da minha pele. Deus não mandou as serpentes embora, as serpentes vão continuar picando, tanto que quem for picado, olha. O que é que ele tinha que ter? Fé. Ele não tinha que fazer nada, ele não tinha que ser bonzinho, ele tinha que ter fé, confiar que uma coisa absurda ia salvar a vida dele. Uma coisa que não fazia sentido, um pedaço de bronze vai me salvar do veneno que entrou na minha pele aqui. E todos que olhavam para a serpente eram curados. No verso 14 é isso que ele diz. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Que Jesus seja levantado. E que pela morte dele na cruz, as pessoas possam olhar para ele, confiar na obra dele e serem perdoados. Percebe o paralelo? Não há mérito nenhum nisso. Então, o que Jesus está dizendo para Nicodemos é, Nicodemos, relaxa, não te falta fazer nada, é só nascer de novo. É só confiar em Deus. E ele conclui com o verso 15, serpente no deserto, que diz assim, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Por isso que o verso seguinte é João 3,16, que nós conhecemos. Pois Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse tenha vida eterna era a pergunta original de Nicodemos. O que eu faço para ter a vida eterna? Crer. Eu creio, posso viver como eu quero? Cara, se tu crer e nascer de novo, o Espírito vai pegar o teu coração, vai constranger algumas coisas, vai incentivar outras, vai começar a gerar um fruto diferente na tua vida. Tu não vai viver do mesmo jeito. Tu não vai querer viver do mesmo jeito. E quando tu tenta viver do mesmo jeito, tu te sente mal. Tu não sente a alegria que tu sentia no pecado. Tu vai começar a virar o teu rosto para Deus. Tu vai começar a andar com Deus. E eu não sei em que ponto da caminhada você está. Eu não sei o quão religioso ou não religioso você é, e não é essa a minha pergunta. Mas eu desconfio que muita gente passa por um processo desse. A gente tenta, porque isso é natural do ser humano, eu quero merecer. Às vezes, quando você ganha um grande presente, muitos de nós nos sentimos constrangidos. E nós perguntamos, o que foi que eu fiz para merecer isso? Nada. Mas por que você está me dando? O que você vai querer em troca? Nada. Tem um filme que tem uma pessoa lá em casa que gosta muito, já assistiu umas 57 vezes, que é o Noviça Rebelde. Isso é antigo, né? É o filme mais água com açúcar que eu conheço no universo. Talvez tenha algum outro, mas esse é bem água com açúcar. Mas tem uma hora que a Maria canta uma música, quando ela descobre que o capitão está apaixonado por ela, então... E a música é o máximo do farisaísmo. A gente acha linda a música. Mas é assim o farisaísmo
a enésima potência. Ela canta algo, não vou cantar não, pode ficar tranquilo. Ela canta algo mais ou menos assim: em algum lugar do meu passado, na minha infância terrível, na minha juventude errada, eu devo ter feito algo de bom, porque nada vem do nada. E agora você está aí me amando, eu devo ter feito alguma coisa. Mérito. Mérito está no sangue do ser humano. Você recebe um prêmio, você fala, fiz alguma coisa boa. Então você fica perguntando, acho que ninguém descobriu o que eu fiz de errado, né? Então, devo ter conseguido enganar bem a turma. Queridos, o convite de Jesus para nós é um convite de amor. O outro extremo é aquele extremo que a gente vê. Esses dias nasceu a Elisa, a filha do Márcio e da Lidiane. Tenho certeza que a Elisa até agora só deu despesa para o Márcio e para a Lidiane. Atrapalhou, perturbou a saúde da Lidiane, ela deve ter engordado, deve ter sofrido dores, dor nas costas, dor do parto, a dor de pagar o parto, só deu trabalho. Pergunta se Márcio e Lidiane amam a Elisa, o bebê. Pergunta se um deles daria vida pelo bebê. Claro, sem pensar. Eles são doidos por esse bebê. E isso não chega nem perto do quanto Deus é doido por você e por mim. Por nada, só porque é filho, só porque Ele criou, só porque Ele ama. E Ele fala, eu quero que tu ande comigo, eu quero que tu esteja comigo. Não porque em algum lugar do passado tu fez alguma coisa boa, provavelmente não, e se fez, não vale tudo isso também não, tá? Mas porque eu quero que tu ande comigo, por amor. Nós vamos participar da ceia agora. E eu gostaria, deixa eu perguntar, eu preciso trocar aqui para descer? Preciso? Então vamos trocar. A ceia é a própria representação desse amor de Deus. Porque a ceia representa esse sacrifício doido que Deus fez por nós, sacrifício de amor. E não se ofendam quando eu digo sacrifício doido, mas é um sacrifício que ultrapassa o nosso entendimento. É amor. E eu quero convidar vocês a, como Nicodemos eventualmente entendeu, que andar com Deus, receber a vida eterna, não tem nada a ver com o nosso mérito. Eu queria chamar o pessoal do conselho, os anciãos que estão aqui presentes, e os aspirantes também, a virem aqui na frente para a gente poder distribuir os elementos da ceia. Eu preciso de, acho que 6 ou 7, acho que nós temos mais que isso. Coragem, Jorge, Márcio. O Fabiano subiu, né, para ficar com as crianças? Pronto, Paulo está aí. Ótimo, tá completo aí. Nós vamos daqui a pouco distribuir os elementos da ceia. É um pãozinho e um cálice com suco. Eles representam o corpo e o sangue de Jesus. Eles representam a morte de Jesus. Eles... Pode abrir aqui já? Eles representam esse Cristo sendo levantado para que, olhando para Ele, a gente possa ter a esperança da vida eterna. Eu quero convidar todo aquele que tem certeza de que nasceu de novo, que participe da ceia. Se você não tem certeza, não é que você é proibido, mas você vai estar tomando a salvação na qual você não crê. Você vai estar proclamando a sua condenação. Vai dizer, isso salva, mas eu não creio nisso. Então, eu vou pedir que, se você não nasceu de novo, que você não participe da ceia. Mas não como punição. Aliás, meu desafio é o contrário. Que você reflita sobre isso. E que você pare para pensar, eu creio, eu nasci de novo, eu sinto esse mover de espírito no meu coração. Receba esses elementos, espera um pouquinho para a gente poder participar juntos. O apóstolo Paulo registra, dizendo, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão,
deu graças pela vinda de Jesus, graças pela morte de Jesus, graças porque gratuitamente nos foi dada a oportunidade do perdão. Tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Vamos participar? Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, não a aliança de Nicodemos, não a aliança da lei, da regra, do cumprir. Essa é a nova aliança, no meu sangue. É pelo mérito do sangue, da ressurreição de Jesus que nós temos vida. Vamos participar? Senhor Jesus, nós somos gratos, porque é pela Tua misericórdia, pela Tua vida, pela Tua morte, que nós temos acesso livre ao Pai. Nossa gratidão é aquela que hoje nos faz, certamente sem conhecer tanto quanto Nicodemos, mas nos faz mais sábios que Nicodemos, porque conhecemos a Tua salvação. E por crermos em Ti, não pelo nosso mérito, por crermos em Ti, temos acesso à vida eterna. Pai, ajuda-nos realmente, manda que o Teu Espírito Santo se mova no nosso coração e nos aproxime de Ti, Pai, de uma maneira alegre, de uma maneira leve, de uma maneira sacrificial, sim, mas cheio do mover desse Teu Espírito em nós. Mais uma vez, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício, pois é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.